em nome do Partido dos Trabalhadores, dar um bom dia aos vereadores, saudar o povo aqui presente. Hoje estando, em grande maioria, alunos do Colégio Andrigueto, um colégio muito bem conceituado em nossa cidade. Se o colégio é bem conceituado, é graças aos alunos e aos professores. E toda a comunidade ali, com certeza. Então eu quero dizer que, enquanto liderança do Partido dos Trabalhadores, que é importante que a juventude, principalmente, continue acreditando na justiça. Embora as circunstâncias, às vezes, levam à desesperança, à tristeza com a política, na verdade, eu acho que nós temos que ter desesperança com a politicagem e com a política manter a esperança. E para falar de justiça, né, o governo do Partido dos Trabalhadores e com os aliados, nos últimos anos, temos estatísticas da própria Polícia Federal. De 2013 a 2014, nesse governo que está, houve 2.226 operações da Polícia Federal. Foram presos 24.881 pessoas. Por isso que se vê tudo isso na televisão, nos jornais, porque está sendo feito grandes operações no Brasil para trazer a justiça. 24, quase 25 mil pessoas foram presas por corrupção. Desses, 2.351 são servidores públicos. Então veja como é que a corrupção está no serviço público. 2.351 servidores públicos presos. 119 policiais federais. A própria Polícia Federal que faz investigação, também ela é investigada. E 119 policiais federais foram presos. Antes do governo, né, do Partido dos Trabalhadores, tinha havido, nos últimos 8 anos, antes do governo, apenas 48 operações, comparada com 2.351. Então vejo que a Polícia Federal está trabalhando como nunca. E o resultado está se vendo. Na verdade, é algo positivo. Doa quem doer, pegue de que partido for, está se trabalhando. O número de varas da Justiça Federal, antes eram 100, agora são 513. Todas com juiz titular e substituto. Houve muita contratação na Polícia Federal por meio de concurso público. São servidores que entram por concurso público, por mérito, não é por politicagem, não é por indicação política. São servidores que passam no concurso e entram por mérito, talvez por isso que está trabalhando direito a Polícia Federal. O governo anterior criou a Controladoria Geral da União, o que foi uma coisa boa. Mas, no governo atual, teve status de ministério. E essa Controladoria já auditou quase 2.000 municípios no Brasil. Sempre é feito através de sorteio, não é perseguição política. É feito um sorteio transparente. E os municípios que caem no sorteio são fiscalizados pela Controladoria Geral da União. Então eu acredito que isso é motivo de otimismo e não de pessimismo, porque isso pode trazer realmente mudança para o Brasil. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos de Fazenda Rio Grande, bom dia. Esses dias tiveram as manifestações e eu volto a falar delas porque elas expressam o que pensa um setor da sociedade. Graças ao regime democrático, o nosso povo pode se manifestar, pode falar o que pensa sem sofrer nenhuma repressão por causa disso. Eu acredito que algumas pessoas estão confundindo autoridade com autoritarismo, porque talvez estejamos vivendo uma crise de autoridade no nosso país, que é geral, que começa na família. Quando o pai e a mãe perdem a autoridade, os filhos não respeitam, não obedecem. A crise de autoridade começa ali na família. Passa por todos os setores da sociedade brasileira, passa até pela igreja, porque às vezes o pastor, o padre fala, as pessoas ouvem, mas ninguém obedece, ninguém cumpre nada. Isso é crise de autoridade.
Isso é geral no Brasil. Porque se passa por uma crise da autoridade, alguns sonham e acham que se voltar ao autoritarismo, vai resolver os problemas do Brasil. Se o poder militar chegar ao governo e com mão firme governar, vai resolver os nossos problemas. Essa é uma ilusão. Em nenhum lugar em que ditaduras governam, vai para frente. Geralmente traz pobreza. Porque a primeira coisa que limita é a liberdade de pensamento. E se você limita a liberdade de pensamento, você empobrece o governo, porque é o pensamento de um ditador. É o pensamento de um setor só da sociedade que prevalece. Isso é empobrecimento. As nações que prosperam mais são as nações que têm mais liberdade. Então, e nós vimos, né, o que regimes autoritários já fizeram no mundo. O pior exemplo de todos é o nazismo na Alemanha. Mas começa assim: pessoas indo para a rua com soberba, arrogância e material homicida. Isso quem fala foi o Barbosa, analisando a ditadura de Hitler, o nazismo. Porque começa com os cartazinhos, discriminando, com preconceito, ofendendo pessoas. E daqui a pouco, não é? A coisa fica pior. O que é o material homicida que o Rui Barbosa diz? Quando você sai na rua com materiais, né, que expressam preconceito, isso é material homicida. Quando você sai na rua dizendo, por exemplo, que quem tem que governar são os ricos, porque eles não precisam roubar, além de ser uma ignorância e não ter nenhum fundamento, é uma discriminação contra os pobres. Quando você sai na rua dizendo que deveriam ter matado algumas pessoas na época da ditadura, isso é material homicida. Começa com cartazes, mas se essas pessoas que têm esse tipo de pensamento chegam ao poder, aí elas vão prender, torturar, expulsar, calar a boca, porque essas pessoas, elas têm um espírito autoritário. Elas não têm autoridade. Elas têm um espírito autoritário. O que nós precisamos é de um regime de autoridade, com liberdade e democracia. Nós não podemos abrir mão das conquistas, independente de que partido seja. Nós precisamos manter o regime democrático. O povo não pode abrir mão do voto. O povo não pode permitir que outros escolham por ele. Nenhum lugar do mundo isso deu certo. Tanto ditadura de esquerda quanto de direita, onde foi implementada, o governo precisou fazer muros para que o povo não fugisse do governo. O povo quer fugir do governo. Mas em lugares onde houve mais liberdade, se tem que construir muro às vezes, é para impedir que o mundo corra para esses lugares, porque todo mundo quer participar de governos livres, abertos e democráticos. É o caso dos Estados Unidos, que existe um muro para impedir que as pessoas entrem, porque senão tomam conta do país deles. Mas já existiu um caso em que se fizeram muros para impedir que o povo fugisse deles. Por isso, nós temos que defender a liberdade. A liberdade com o poder militar. O poder militar submisso ao poder civil. Aí ele está no lugar certo. Muito obrigado.